Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Deus, amém? Hoje eu quero falar sobre 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler somente do versículo 23 até o versículo 27. E o título é sobre dissensões na ceia dos irmãos. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Vou ler somente até o versículo 27, amém? E o que esse trecho quer nos dizer? Aqui nesse trecho está falando sobre a Santa Ceia, né? O modo de celebrar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre o modo dos cristãos, né? Celebrar a Santa Ceia na época dele, né? Porque os cristãos naquela época, eles tomavam a Santa Ceia, mas havia o quê? Uma dissensão, uma falta de concordância entre os cristãos, né? Entre os irmãos. E agindo assim, né, dessa forma, eles não estavam sabendo discernir o corpo de Cristo. E então, tomavam, né, a Santa Ceia para a sua própria condenação. Ou seja, todo aquele que toma a Santa Ceia é considerado cristão, não importa se é católico, não importa se é evangélico, certo? E é isso que o apóstolo Paulo está falando, está tratando aqui. Por quê? Estão lá servindo a Jesus, né? Conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas há uma falta de concordância entre as igrejas. Não importa a placa, não importa a denominação, não importa o uso e costume, né? Porque cada denominação tem seu uso e costume, tem sua doutrina. Mas isso aí é uma falta o quê? De concordância. Isso aí é uma dissensão. É disso que o apóstolo Paulo está falando, que acontecia nos tempos de hoje, acontecia também nos tempos dele, na época dele, na hora dos cristãos, né? Celebrar a Santa Ceia, né? Ali tomar e celebrar a Santa Ceia do corpo de Cristo, né? E ele fala que isso aí era o quê? Uma dissensão, era uma forma de falta de concordância. E assim eles estavam tomando sem saber discernir o que era o corpo de Cristo. Então eles estavam tomando para a própria condenação deles, né? E hoje no mundo atual acontece isso, né? No nosso tempo de hoje, nosso tempo presente, na nossa geração acontece isso. Não importa se é católico, se é evangélico, todos estão ali tomando a Santa Ceia, todos estão ali celebrando, né, o corpo e o sangue de Cristo. Mas há uma falta de concordância. Por exemplo, aquela igreja ali, né, aquela denominação ali é uma igreja que serve a Jesus. Mas eu não concordo porque naquela igreja usa calça, usa batom, usa maquiagem, tá? E acho que isso aí é do diabo. Ou seja, isso é um exemplo que eu tô dando de dissensão, de falta de concordância. Naquela igreja ali, eles creem que Jesus, né, toma a Santa Ceia, tudo direitinho, mas ali na hora da missa bate o sino. Ali na hora da missa tem um padre passando um incenso ali, e isso aí eu não concordo. Isso aí não é de Deus. Ou seja, isso aí também é um exemplo de dissensão, né, entre os irmãos. É um exemplo de falta de concordância, né? Dissensão é o quê? Falta de concordância. Depois você olha até no dicionário para ver, você vê o que é dissensão, falta de concordância. Então, quando há falta de concordância, né, assim, os irmãos estão tomando a Santa Ceia indignamente, ou seja, tomando para sua própria condenação. Amém? Não sabendo discernir o que é o corpo de Cristo, não sabendo discernir o que é a Santa Ceia,
né? Então é essa mensagem que deixo para vocês meditar, né? E que vocês possam meditar sobre essa mensagem, amém?